A meditação da palavra de Deus hoje está no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, no versículo 13 ao versículo 18, que diz o seguinte: há um grave mal que vi debaixo do sol, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio prejuízo, e se essas riquezas se perdem num mau negócio, o filho que esse homem gerou ficará de mãos vazias. Como saiu do ventre de sua mãe, a saber, nu assim voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isso é um grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai, e que proveito terá de haver trabalhado para o vento? Em todos os teus dias comeu o seu pão nas trevas, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que ouvi: boa e bela coisa é comer e beber e desfrutar o que conseguiu de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque essa é sua porção. Então aqui está a palavra de Deus, onde Salomão escreveu, e ele começa a falar a respeito daquela pessoa que vive para trabalhar e para juntar as riquezas, para acumular riquezas, com o intuito muitas vezes de deixar para um filho, como herança, para a sua geração futura, e não aproveita nada daquilo que ele ganha, daquilo que ele obtém com o suor do seu rosto. Então ele diz assim: há um grave mal que vi debaixo do sol, as riquezas que os donos guardam, ou seja, aquelas pessoas que guardam as suas riquezas, que trabalham para juntar. Ele diz que isso é um grande prejuízo para aquela pessoa, porque ele diz que essas riquezas, elas se perdem muitas vezes no mau negócio, ou seja, muitas vezes a pessoa tende a acumular, a juntar riquezas para deixar como herança para seus filhos, e de repente um filho pega e faz um mau negócio e perde todo aquele dinheiro que foi juntado com sacrifício. E ele diz: como saiu nu do ventre de sua mãe, a saber, assim também voltará, assim como veio. Ou seja, ele está dizendo que a gente não traz nada para essa vida, e da mesma forma nós não levaremos nada quando nós partimos dessa vida. O que ele está dizendo é que nós não devemos trabalhar com o objetivo apenas de juntar dinheiro. Muitas vezes a gente pode ter uma provisão, de guardar uma provisão, mas não no intuito de apenas trabalhar com esse objetivo, porque muitas vezes as pessoas não gastam, não desfrutam do trabalho do seu rosto apenas com esse intuito de querer juntar. E a palavra de Deus está dizendo que não, que nós não devemos fazer disso um objetivo de vida. Quando a gente lê os livros de história, a gente vê um exemplo que foi deixado por aquele Alexandre o Grande. Ele dizia que Alexandre foi um homem, um grande conquistador, um homem que conquistou muitas guerras, muitas lutas, obteve muito dinheiro, ganhou muito, juntou muito. E ele disse que quando ele estava perto de morrer, na sua biografia, ele chama quando ele adoeceu, que estava já doente e que não existiam, não tinha meios para que ele fosse curado. Então ele chama alguns médicos, chama algumas pessoas e ele faz alguns pedidos. E ele chama seu médico particular e pede que todas as riquezas que ele acumulou, ele pede que sejam colocadas diante do seu caixão. E ele pede também que o seu caixão ele tenha dois orifícios onde seus braços eles possam serem colocados, os braços para fora. E o médico perguntou a ele: mas Alexandre, por que você quer que se faça isso? Ele disse: primeiro, para que as pessoas vejam que tudo aquilo que eu conquistei não valeu de nada. Eu quero que antes da passagem do meu caixão, com o meu corpo dentro, quero que seja colocado tudo aquilo que eu conquistei, que seja colocado diante do caixão, que seja levado,
para que as pessoas vejam que nada disso teve proveito na minha vida, que eu nada vou levando e que eu coloco minhas mãos para fora, no orifício do caixão, porque eu vou com minhas mãos abanando, não vou levando e carregando nada daquilo que as mãos, do que as minhas mãos conseguiram juntar, eu não vou levando nada. E isso é uma lição que Alexandre o Grande deixa na sua biografia, dizendo que nada adianta você conquistar todas as coisas. A palavra de Deus diz, né, que do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então muitas pessoas às vezes estão mais preocupadas em trabalharem, em juntarem, em quererem ganhar dinheiro, e se esquecem do seu lado espiritual, esquecem de sua vida, da comunhão da pessoa com Deus, não se lembram de Deus, não se lembram de terem um relacionamento com o Senhor. Mas Salomão, ele continua, diz assim, também isto é um grave mal, precisamente, sim, ele diz, em todos os seus dias comeu o seu pão nas trevas, com muito enfado, com enfermidade, indignação. Ou seja, ele diz que aquela pessoa que tira a sua vida apenas para trabalhar, apenas para dedicar o seu trabalho, para trabalhar com o objetivo de ganhar dinheiro, de juntar dinheiro, ele diz assim, em todos os teus dias comeu o seu pão nas trevas, porque na verdade aquela pessoa, ela está trabalhando, mas ela está comendo o pão dela, mas ela está nas trevas. Enquanto ela se preocupa apenas com esse objetivo, muitas vezes trabalhando com enfado, né? Com sacrifício, com enfermidades, com indignação, a pessoa passa a vida toda nesse caminhar, sem se lembrar de Deus, sem se voltar para Deus, com o intuito apenas de trabalhar para tirar seu sustento, para juntar dinheiro. E a palavra de Deus diz que nós não devemos agir assim. E ele diz assim, eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e desfrutar o que conseguiu de todo o seu trabalho, com o que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Então Salomão, ele continua falando, e agora ele dá o conselho que a pessoa deve fazer. O que a pessoa deve fazer é trabalhar, ter o seu sustento, e ele diz assim, eis que eu vi que é uma boa coisa, é comer e beber e desfrutar do que conseguiu de todo o seu trabalho. Então a gente tem que desfrutar do trabalho do nosso rosto, do suor do nosso rosto. Nós temos que desfrutar daquilo que nós ganhamos. Tem pessoas que passam a vida inteira e não tem um desfrute do seu trabalho. Por quê? Porque ela está apenas focada em juntar o dinheiro. A palavra de Deus diz, em 2 João 1,8, diz assim, fique atento para não perder aquilo pelo que trabalhamos, mas para que seja totalmente recompensado. Então, quando nós trabalhamos, nós temos que ter recompensas pelo nosso trabalho. Nós devemos nos tirar dias, períodos, né, para que nós possamos desfrutar do nosso trabalho. Em Provérbios 14, 23, diz assim, todo trabalho árduo traz lucro, mas a mera conversa leva apenas à pobreza. Ele diz que nós, quando trabalhamos arduamente, esse trabalho, ele merece uma recompensa. Lá em Salmos 128, 3, também ele fala assim, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Então, nós poderemos ser felizes e prósperos quando nós comemos do fruto do nosso trabalho, mas também que nós desfrutamos do nosso trabalho. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12, vamos ler lá em 1 Tessalonicenses, onde ele fala também dessa 1 Tessalonicenses 4, 11, 12, diz assim,
diz assim, aliás, a partir do versículo 10. E na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia, porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Então aqui Paulo também está dando uma recomendação para que as pessoas também possam viver dignamente, com o suor do seu rosto, com o trabalho, que eles possam comer daquilo que eles fizerem, do trabalho que eles fizerem, eles possam viver dignamente. É isso que a palavra de Deus está nos mostrando no dia de hoje, através da palavra de Salomão, dos escritos que Salomão fez no livro de Eclesiastes, onde ele ordena, onde ele orienta que o que nós devemos fazer é que nós possamos desfrutar do nosso trabalho, porque em Provérbios 12, 14 também diz assim, cada um se farte do bem pelo fruto daquilo que ele diz e do que suas mãos fizerem, ou seja, cada um se farte do bem do que suas mãos fizerem, ou seja, do seu trabalho. Cada um deve usufruir do bem do que suas mãos fizerem, daquilo que você fizer, do trabalho que você fizer, você tem que usufruir do seu trabalho, não viver para o trabalho. Nós devemos trabalhar para viver e não viver para trabalhar, amém?